Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Guanais, um grande abraço para você. Olá, Fábio, olá todo mundo que está aqui conosco mais uma semana que não teve NBB, uma semana que não teve NBA. E por isso acabou o podcast? Episódio mais curto que cabe no Stories, Fábio? Terminamos aqui o podcast. Não, brincadeira. Claro que não, pô. Basquete é muito mais que isso. Tem muito mais coisas pra gente falar. Inclusive, até anunciando, né? O nosso evento principal aqui do podcast vai ser justamente o começo da LBF, né? Liga de Basquete Feminino, que vai começar no fim dessa semana, que tá começando agora, pra quem acompanha, né, o podcast saindo ao ar na segunda-feira, indo ao ar na segunda-feira. Esse vai ser o nosso evento principal aqui do podcast, o começo da LBF, as equipes, a expectativa, os elencos e tudo mais. Mas antes, como você já conhece, tem aqui a parte dos sortidos do basquete nacional. Vamos começar com seleção brasileira que jogou, Guanai. Jogou, pegou o Paraguai, atropelou o Paraguai. Nada mais do que, né, o que se esperava. Exatamente, né? A seleção paraguaia é uma das seleções de menos tradição e menos força no basquete sul-americano. Arrisco dizer que talvez até a pior, junto com o Peru, né, e Equador, provavelmente, estão ali no mesmo nível. O jogo foi no Brasil, no Vladimir Marques, o Brasil com algumas de suas principais peças. Foi só um atropelo, um placar de 108-43. 108-43. Nenhum jogador do Paraguai fez mais do que 10 pontos. Ainda porque se tivesse feito proporcionalmente, teria sido algo impressionante. O Brasil atropelou, foi um show de highlight. É uma torcida até relevante, né? 5 mil pessoas no Vladimir. Como é um ginásio grande, tinha muito espaço na arquibancada, né? Porque 5 mil pessoas proporcionalmente não representam uma ocupação tão alta assim. Mas foi um bom público, uma boa aproximação do basquete brasileiro junto de torcedores, juntos de jovens torcedores também, de boa parte da imprensa que, bem ou mal, se concentra no eixo Rio-São Paulo. E o Brasil vai agora jogar contra o Paraguai na segunda-feira, né? Então, provavelmente, quando você estiver ouvindo isso, o jogo vai estar muito perto de começar, ou já vai ter acontecido. A tendência é que seja outro atropelo do Brasil, muito embora sendo um outro jogo, sendo na casa deles, talvez com um pouco mais de equilíbrio, mas provavelmente uma nova vitória do Brasil, né, Fábio? É que tá complicado você analisar muito um jogo com uma disparidade tão grande. Não tem nem o que analisar, né? O que dá para tirar é que o Brasil venceu como deveria vencer, já diriam os mandalorianos, né, Guanais, como deve ser, e o Iago o Iago fez um grande jogo, né, o próprio Bruno Caboclo também teve uma grande exibição, Lucas Dias, que são os 3 jogadores assim que vivem melhor fase, principalmente Lucas Dias e Iago, o Jorginho também teve uma boa contribuição no estilo Jorginho, né, pegando o rebote, além de pontuando, distribuindo o jogo, um jeito legal de ver, e todo mundo teve a oportunidade também de atuar, até o Gui Abreu, né, que chegou na reta final ali por conta da lesão do Didi, também entrou em quadra, da maneira como deveria ser de fato, né, o Elinho trabalhando a rotação aí do time brasileiro, porque o adversário de fato não traz nada não traz uma grande dificuldade, e o Brasil foi bem assim, né, e acredito que vai ser assim também na próxima rodada. No mesmo grupo, do duelo Uruguai e Panamá, o Uruguai venceu por 99-78, né, com destaque aí pro Jason Granger e pro Bruno Fittipaldo, essa dupla aí que é muito importante no desempenho da equipe uruguaia. Então, Brasil e Uruguai saindo na frente. O curioso, Guanais, para mim nesse grupo, é que a gente vai ter agora, né, na próxima rodada, o Brasil pegando o Paraguai novamente, agora em Assunção, e o Uruguai enfrentando o Panamá, ou o Panamá recebendo o Uruguai, né, lá na cidade do Panamá. Ou seja, o jogo foi na sexta-feira. Na segunda, o pessoal já está lá no Panamá. O pessoal faz 7 horas de viagem de Montevidéu até a cidade do Panamá para realizar esse jogo aí. Imagino que termine ali na noite da sexta-feira, vai pegar na madrugada, talvez, a sexta-feira, na manhã do sábado, o avião para ir. Se não tiver com escala, se for sem escala, é 7 horas, né? Mas se tiver escala, é 9 horas com conexão. Então, é um tempo considerável para você fazer uma partida em 2, 3 dias, dá para contar, né?
E esse cenário eu acho que é um ponto-chave nesse grupo, porque a gente vai ter também lá na frente, né, já daqui um ano, inclusive, no dia 21 e 24 de fevereiro de 2025, o Brasil enfrentando o Uruguai lá em Montevidéu, e depois em 3 dias, no dia 24, vai enfrentar o Panamá lá no Panamá. Então o Brasil também vai fazer essa viagem de 7 horas aí no ano que vem. Eu acho que esse vai ser um ponto importante aí. Lógico que tá muito longe, né? Mas é o que destaca, né, desse grupo. Além, é claro, né, do duelo entre Brasil e Uruguai, que são os dois grandes times dessa chave. Mas de fato tem essa questão logística aí que eu achei bizarra, viu, Guanais? O Uruguai, Brasil e Paraguai estão próximos aqui e tal, mas aí você vai ter que jogar lá no Panamá. Seria bom o Brasil fazer uns jogos lá no Amazonas também, né? Pra igualar esse aspecto. Pois é, inclusive pode, né? Por que não? O Brasil tem essa condição. O Brasil tem essa condição. O Brasil tem. Belém acho que é até mais perto. Põe em João Pessoa, que é a capital mais a leste, né, do Brasil. Pô. Põe lá, pô. Ou, se não quer fazer em João Pessoa, põe em Campina Grande, que é perto ali também. Enfim, outros detalhes sobre o jogo. O Brasil não contou com Daniel Oweni e Iso Júnior, né, porque o Brasil convocou uma lista de 14, só podem relacionar 12 nomes, e os dois jovens devem jogar no Paraguai, ou devem ter jogado no Paraguai. A ver ainda quem vai ficar de fora para essa partida aqui no nosso vizinho de fronteira. Na mesma partida, no intervalo, ou até antes, eu não me recordo agora, o ACBB fez uma bonita homenagem ao Wlamir Marques, né, como sempre, uma lenda do basquete brasileiro, discutivelmente o melhor jogador da nossa história, com o lançamento, né, de uma figura colecionável, um trabalho muito bonito ali feito, que a CBB está colocando à venda por R$ 2.800, você tem uma réplica ali do Wlamir Marques, na época que ele atuava pela seleção, fez essa ação promocional e também, a CBB também tem a loja dela, fez algumas publicações de gosto bem duvidoso essa semana, né, depois do NBB lançar dela, mas lançou um produto legal aí para um público super restrito, mas fica o registro também, e mais uma justa homenagem ao Wlamir Marques. E sobre esse torneio, só uma pequena correção de algo que eu falei semana passada, né? No último episódio eu disse que a AmeriCup daria vagas ao Mundial, né? Uma boa participação na AmeriCup daria vaga ao Mundial. Na verdade não é isso. A AmeriCup, participar da AmeriCup te credencia a participar das eliminatórias do Mundial. Então, na verdade, agora o Brasil disputa as eliminatórias da AmeriCup que levam à eliminatória do Mundial. Só que, na verdade, assim, todo mundo que disputa a AmeriCup joga a eliminatória do Mundial, então só de participar já tá valendo, não precisa ganhar. Claro, para o basquete brasileiro precisa, mas pensando no campeonato de maior expressão, não precisa de um grande resultado. Então, peço desculpas aí, eu acabei comendo essa bola no episódio passado. Também queria falar, Fábio, aqui só uma menção rapidíssima, até cortando um pouco da nossa pauta, isso não tinha combinado, até algo que a CBB noticiou, eu não vi isso em outro lugar. Tivemos 3 brasileiros participando do Basketball Without Borders em Indianápolis, nos Estados Unidos. Esse evento, o Basketball Without Borders, é um dos principais eventos que reúnem as grandes promessas do basquete mundial, entre os mais jovens, né? É um evento que acontece sempre ali próximo do All-Star Game da NBA, e dessa vez 3 brasileiros participaram, o Gabriel Ferreira, Gustavo Guimarães e o Henrico Bório também jogou esse torneio. Muitos nomes já passaram, Gabriel Jaú, Maicão, Iago, acho que o Lucas Dias também já jogou. É algo que os jogadores se mostram para olheiros, se colocam no radar, pensando a médio e longo prazo, né, para o draft de daqui vários anos. Legal ter a participação desses brasileiros. Mais uma vez o Brasil marcando presença e quem sabe não teremos uma nova revelação num futuro próximo. Falando ainda de CBB, Guanais, vamos falar de brasileiro CBB. Foram definidos, apresentados os clubes que vão disputar a competição. Opa, aí sim. Na verdade não oficialmente, né? Quem divulgou foi, em parte, a Liga Sorocabana, que furou a própria CBB no anúncio do torneio. Em parte, o perfil Basquetão. Mas vai rolar o Campeonato Brasileiro da CBB. Não é aquele largamente anunciado com a parceria com a Dream Factor, que substituiria o NBB e tal, aquele miou, tá? Aquele subiu no telhado, pelo menos para essa temporada, não vai acontecer, aquele mega campeonato. O que vai acontecer a partir de março é o mesmo de sempre, tá? É aquele que é a segunda divisão mesmo do basquete brasileiro nacional. Dessa vez, Fábio, com menos clubes, né? Com menos clubes, são 9 contra 10 que disputaram a última edição. Teremos neste ano a Liga Sorocabana, Osasco, Santos, Tatuí,
Brusque, Blumenau, Cruzeiro, Praia Clube e o Vitória. Os times serão divididos em 2 conferências, a primeira com Osasco, Santos, Liga Sorocabana, Brusque e Blumenau, a segunda com Cruzeiro, Praia, Vitória e Tatuí. O regulamento, ao certo, em quantos turnos essas conferências se darão, tudo isso ainda não foi definido. O torneio começa no dia 15 de março, e tá logo aí, daqui 2 semanas. E é isso, sem alardes, com menos times, não é um sinal muito bom, né? Não é, né? Um sinal de que acho que a própria tentativa ali, né, do meio do ano passado, não deu certo. E aí foi meio que esse cenário que a gente vê é um recuo, né? Eu vejo isso como um recuo, assim, da CBB por não ter tido o engajamento que eles esperavam, principalmente dos clubes da liga, né? Isso é notório, assim, né? E isso acho que também tira um pouco, né, da CBB essa ânsia, talvez, pelo menos até o fim dessa temporada, né? Vamos saber como é que vai ser na próxima, mas é um cenário que, como você mesmo falou, né, não muda, continua como está. Exato, né? Do ano passado para cá saíram o Araraquara, né, que deixou de existir, e saiu o Pindamonhangaba. E entrou apenas o Tatuí no lugar. E é basicamente isso, né? Torneio mais curto, torneio sem tanta expressão. O Cruzeiro, que foi campeão ano passado, né, ficou esperando o grande campeonato da CBB, não pleiteou vaga no NBB, não conseguiu vaga internacional, está disputando uns amistosos, inventou uma Copa Sul-Americana amistosa aí com o time do Paraguai e Universidade de Concepción para falar que tem alguma coisa para fazer até o torneio começar. Enfim, prejudicou até os próprios times, né? Você vê, o Cruzeiro podia estar disputando o NBB agora. Uhum. Também, os próprios dirigentes do Cruzeiro adotaram uma postura arrogante e de que o NBB ia acabar e acabaram ficando para trás. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada, que dê tudo certo nesse torneio, mas não me pareceu algo muito empolgante. E não digo nem em questão de entretenimento, em questão de vou ou não vou acompanhar, claro que vou, mas não me pareceu algo benéfico, esse recuo, essa diminuição do tamanho do torneio. Claro que a última divisão do Campeonato Brasileiro sempre é uma divisão de participantes indefinidos, né? Porque depende muito de quem estará disponível para jogar, a gente sabe, as últimas divisões dos torneios sempre têm essa característica, mas se esperava outra coisa do basquete brasileiro, né? Infelizmente, uma equipe a menos aí, vamos ver como que isso vai se dar a médio e longo prazo. E vendo assim, né, Guanais, é lógico que tem os times paulistas, né, que o Campeonato Paulista, seja a divisão especial ou a primeira divisão, né, que é a divisão de acesso ali, né, sempre vai ter os times que não estão no patamar de Liga Nacional, né, de NBB, mas vão ter condições ali de disputar o Campeonato Brasileiro, né? A gente vê a Liga Sorocabana, Osasco, o Santos, eu acho que é o Inter de Santos, né? E o Tatuí, que tradicionalmente estão sempre aí presentes. O Tatuí chegando um pouco mais agora, mas a nível estadual tá já há algum tempo, né? A gente destacou aí a falta O Drude tá lá há muito tempo, né? Sim, a gente destacou aí a falta do Pinda. É lógico que a gente tem, por exemplo, o América de Rio Preto também, que aparece e desaparece aí também no nível estadual de elite. São Caetano também tá com time, né? Mas o que me chama a atenção é que algumas praças que têm, inclusive, equipes adultas que disputam campeonatos estaduais não estão nem no Campeonato Brasileiro de Basquete, né? Equipes do Paraná, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem ali o seu time disputando o Campeonato Estadual, mas o Brasileiro de Basquete ele não é atrativo para essas equipes, inclusive. E saindo do Sul-Sudeste, você pega em outros pontos Paysandu, também do Remo. país, Paysandu e Remo, né? O Repá, que são times ainda, vejam só, né? Do estado tão vangloriado do presidente da CBB, e que nunca chegaram a disputar nessa última empreitada, né, de Campeonato Brasileiro da CBB. Então, realmente é algo. É uma pena. É uma pena. Podia ser uma oportunidade para vermos praças diferentes, locais diferentes, torcidas diferentes, mas ainda não vai ser esse ano. Distrito Federal, Goiás, tem outras equipes também, enfim.
Exato, é que eu ainda peguei alguns lugares que nem tem basquete no NBB, né? Distrito Federal, bem ou mal, você tem 2 lá. Mas, pô, Pará, Goiás, estados do Nordeste também, que já tiveram e agora não tem mais, Pernambuco, por exemplo. Então, é realmente muito triste que seja tão pequeno assim o escopo do basquete profissional brasileiro, né? É triste, é lamentável mesmo, né? Poucos times, né, numa divisão de acesso que de fato é mais acessível para esses times em questão de financeira, só que mesmo assim não é atrativa para eles. Né? Ou sustentável, né? Ou sustentável. E aí que entra o papel das federações, né? Porque não tá rolando, né, gente? Jogar um estadualzinho de 2 semanas Mas enfim, um pouco mais do mesmo, né? Chorar as pitangas, como sempre fizemos. Vamos dar sequência, vamos falar de mais ou menos de NBA, Guanais, porque o Gui Santos teve a sua passagem, né, nessa temporada no Golden State Warriors e acabou retornando agora para a D-League. Então, e se eu te falar que ele acabou de ser reconvocado pro Warriors? Aí você 5 minutos atrás. Aí você quebrou a pauta, meu querido. Tipo, 5 minutos atrás, acabou de sair o comunicado aqui. É até legal a gente manter até, não edita isso aqui não. Ele foi! Porque... Ele voltou! Exatamente. Não, porque assim, é aquilo que já falávamos em episódios anteriores. O Gui Santos, você está no Warriors para um projeto de médio e longo prazo. E outra, ele tinha sofrido uma lesão ali no joelho, né, na última parte que ele disputou, ele saiu meio machucado, não se sabia a extensão dessa lesão, e mesmo que não tivesse a lesão, natural que ele passe um tempo dentro, um tempo fora do time, vai pra D-League, se mantém lá, continua jogando em alto nível, depois volta, sabe, essa foi relâmpago, mas é algo que deve acontecer em outras oportunidades e a gente não tem que acender o alerta vermelho, né, ligar o alarme, porque tá tudo dentro do planejado. Aliás, o que não estava dentro do plano eram as grandes atuações que ele teve nas últimas semanas, isso que fugiu do script, né, porque isso era algo para acontecer mais pra frente. E já tá acontecendo agora, então calma, tá tudo bem. E aí já botou a pulga atrás da orelha também, né? Aí já começou a causar um pouco mais de... Aumentando até a própria confiança, claro, no jogo dele, né? E aí fica um cara mais confiável pra jogar na NBA. E aí vai ser cada vez mais chamado, né, pra jogar. Exatamente, que siga assim. E falando em planejamento, Guanais, o Vasco tá sem categoria de base. Então... E aí tivemos alguns... Eu vou até pegar a nota aqui do Vasco. O perfil do Vasco soltou uma nota dizendo que as atividades de basquete estariam sendo paralisadas, que o retorno da base em 2023 foi o primeiro passo da retomada do projeto de basquete. Isso é verdade, né? A base voltou no começo do ano passado e o time profissional voltou a partir do meio, né, do ano, no início da temporada 23-24. Falaram que a gestão anterior se comprometeu a regularizar as certidões de forma a permitir a captação de verba de forma incentivada e assim viabilizar a continuidade da base. No entanto, a promessa não aconteceu, fecha aspas. Quem bancava a base era o Pedro Ortega. Bancou esse retorno da base, inclusive lá atrás, quando ele foi anunciado como diretor de basquete do Vasco, foi já na época das categorias de base. Pois é. E ele fez um vídeo explicando, né, a saída. Ele falou que por ele ter empresas de aposta, né, ele ser dono de casas de apostas, estas empresas não podiam ser exibidas como patrocinadoras das categorias de base, então ele bancava ali sem ter esse retorno, essa exposição de volta dos seus negócios, e que estava ficando pesado para ele, que ele já estava ajudando o clube, que essa questão das certidões realmente quebrou um pouco o planejamento, e que por isso, lamentando muito, ele estava retirando o patrocínio, mas que o Vasco queria trabalhar para retomar o basquete base, tá? Aquele discurso protocolar. E aí, eu tenho 4 pontos aqui, Fábio. Vamos enumerar. Alguns são sobre o Vasco, outros são sobre a situação do basquete de base no Brasil, tá? O primeiro, pelo amor de Deus, Vasco, né? Se realmente for isso de não ter certidão atualizada para você pegar verba de incentivo num estado que, e aí, batendo palmas, reconhecendo o Rio de Janeiro como um estado que possibilita muito bem essa captação de verba via as leis de incentivo, você não ter essas certidões mostra como a administração do clube, no geral, continua sendo amadora. Em que pese um bom trabalho que o time faça esse ano, de GG e etc., mas a instituição Vasco da Gama segue muito atrapalhada, segue muito tumultuada. Isso eu acho que é até um ponto
infelizmente, pacífico, né? Eu não sei se alguém discorda muito disso. O segundo ponto, se o Pedro Ortega realmente está ficando complicado para ele aportar as categorias de base, como deu a entender, o que garante a permanência dele futura no projeto do Vasco? E se ele sair, como que o projeto vai sobreviver, sendo que ele capitaneia quase toda a parte financeira ali? Verdade. Ou boa parte, uma boa parcela da questão financeira. Tudo bem, GG já falou que toda a verba de bilheteria desse ano está sendo guardado para o próximo, o que eu acho uma atitude legal, mas o time conseguiria se manter sem ele, sem o Ortega? Terceiro, no vídeo, o Pedro Ortega falou que nem o profissional dá retorno, tá? Que o dinheiro que ele põe ali vai embora e não volta para ele, e que ele faz isso por amor, por querer fomentar o basquete, por ele ser vascaíno, tá? Enfim, todo esse ponto que também, super louvável, legal, parabéns, Pedro Ortega, nesse ponto a gente tem que reconhecer, mas o profissional não dá retorno, ele põe 1,5 milhão ali, que ele, segundo o que ele mesmo já falou em outras oportunidades, ele põe 1,5 milhão de reais por ano. Ele não consegue 1,5 milhão de reais de volta patrocinando o Ato falho. O basquete ato falho, desculpa. Patrocinando o basquete profissional do Vasco, que está no G4 do NBB nesse momento, fazendo um campeonato muito forte. Tem alguma coisa errada aí. E aí, não dá para saber, com os dados que a gente tem, onde que é o ponto errado. Se é com o Ortega e com o plano de patrocínio dele, se é com o Vasco e como ele trabalha a ação de patrocinadores e possíveis retornos, ou se é com a rentabilidade do basquete brasileiro profissional mesmo. Tá? Que a gente sabe que também vários casos de mecenas que põem dinheiro e o dinheiro é engolido e a pessoa nem espera nada de volta. Tá? Então tem esse ponto aí também, de como que o financiamento do basquete brasileiro se dá e o retorno que ele gera para quem resolve apoiar nele. E quarto e último ponto, Fábio. Aqui, ninguém é obrigado a patrocinar nada, tá? Não tô falando que o Pedro Ortega tinha que patrocinar a base, não é isso. Ninguém é obrigado a nada, ainda mais algo que não dá retorno e que você não pode nem exibir a sua marca, certo? Então, se ele não quer, se para ele não tá bom, sai. Iniciativa privada, livre mercado, fica à vontade, filho. Mas se você coloca 1,5 milhão no adulto e não consegue custear a base, quanto tá custando a base? Era um valor, qual era o valor, né? Isso não foi que ele aportava lá, isso ele não divulgou. Claro, ninguém é obrigado a patrocinar nada, né? Como eu disse, né? Mas algo que dá prejuízo e nem a sua marca, nem a sua exposição acontece. Mas ele também já jogou para a torcida várias vezes, e aí eu volto no segundo ponto, né? Ele já jogou para a torcida várias vezes esse ano que algumas coisas o decepcionaram e o cansaram de repercussão no Vasco. Não pode ser talvez um começo do fim, né? E se for, eu volto naquele ponto, o Vasco sobrevive? Várias questões aí, né? A grande questão do mecenas, né? Que a gente já tem falado já há muito tempo, né? Principalmente um clube, né, de massa, como é o Vasco, né? Pode encontrar os seus mecenas aí, mas se não ter a estrutura, não ter a condição para ser autossuficiente, vai ser essa dificuldade. E aí a gente já vê a base sentir isso, né? Você não tem o apoio aí de quem estava ajudando, né, do Pedro Ortega, e não encontrou mais ninguém para ser um cara ou uma empresa, né, outros parceiros para seguir, garantir uma viabilidade da base. E isso é coisa para ser falada, né, para quem está gerenciando isso. Se tem alguém gerenciando isso, de ir atrás, de buscar. E a gente conhece também, né, Guanais? É lógico que tem aí essa questão do clube de massa, mas o administrador do basquete ele tem que fazer todos esses caminhos, né? Do basquete e de outras modalidades, né? Que, principalmente as que não são futebol, né? Do administrador ser o cara que vai ter que buscar, conversar com o patrocinador, buscar algumas outras fontes de renda para ter, né, a condição, para ter a viabilidade financeira para o seu time, seja ele na base, seja ele no adulto, né? Então essa é um ponto muito importante e que talvez seja um dos problemas aí do Vasco, principalmente nessa questão da categoria de base. Eu vejo que esse é algo que é muito importante, né, nessa história. E a gente vê no caso do Vasco como isso é complicado, né, cara? Como que a administração lá é problemática em todos os níveis. Eu até achei, para ser sincero, que com o advento das SAFs, das Sociedades Anônimas do Futebol, isso podia gerar um efeito positivo indireto em outras modalidades, porque tirando o futebol
da mão dos clubes, da mão dos conselhos dos clubes, das diretorias, eles iam ficar sem aquilo que é a monocultura esportiva brasileira e talvez passassem a olhar para outros esportes. Claro, é um processo que leva muito tempo, é uma transição geracional praticamente, porque nos espaços de tomada de poder em clubes associativos, que a gente já está falando de uma elite financeira no Brasil e que também lida com um certo poder, né, um soft power dentro daquela instituição e gerindo uma instituição também que mexe com a paixão de tanta gente, elas estão recheadas de caras brancos de cabelos brancos também, né, que ligam apenas para um lado só. Então, essa mudança de cultura é algo que leva muito tempo, mas eu achei que pudesse ter ali alguma melhora com as SAFs, principalmente nos clubes de massa, né, obviamente. E o Vasco não dá uma boa partida nesse processo, né? Claro, já não largou bem, né? Mas não dá uma boa partida nesse processo. Algo que parecia tão legal, que surgiu com tanta pompa no passado, durou 1 ano e meio. Nem isso, né? Durou 1 ano e 1 mês. Que consigam se restabelecer para começar a próxima temporada, não o próximo ano, a próxima temporada, já em julho, agosto, com uma equipe. Até tirando uma dúvida que surgiu nas redes sociais, perguntaram até para mim também, então o time não vai disputar a LDB? A LDB é mais fácil, né? Porque a LDB é sub-22, então você pode ali contratar um time às vésperas do torneio ou fazer parceria, né? Tem muito clube que faz parceria. O próprio Vasco, né? Fez com o Tijuca. Com o Tijuca, então vai lá, dá o uniforme para algum outro clube representar o Vasco e isso aí você resolve. Mas essa questão de formação realmente é muito complicada. E tem um outro ponto que a gente pode levantar, aí saindo até do aspecto Vasco, de o que leva uma instituição a investir numa categoria de base de qualquer esporte olímpico, tá? De qualquer coisa que não seja futebol. Porque assim, tirando projetos sociais, que você tem geralmente alguém muito apaixonado por aquilo ali, ou incentivo público para aquilo continuar funcionando, ou clubes poliesportivos que têm a formação de atletas como no seu estatuto, como é o caso de Flamengo, Pinheiros, Paulistano, etc. Por que você vai gastar uma grana em categoria de base? Não tem retorno de TV, não tem nada disso, não tem atrativos para o público assistir e pagar aquilo ali. Muitas marcas que podem patrocinar equipes adultas, marcas de apostas, de bebidas alcoólicas, cigarro hoje está embaixo, mas antigamente, né, cigarro patrocinava esporte pra caramba, não podem, então você já tem uma limitação maior aí. Você não consegue lucrar com aquele atleta. Pensando no caso do basquete. No Brasil, os contratos são anuais. Uhum. Por mais que um atleta saído da base seja muito mais barato do que um atleta mais veterano, essa economia dura pouquíssimos anos, porque logo o cara vira um adulto, ganha destaque, ele vai receber um salário de um veterano. Você não vai poder vender esse moleque. Você não vai poder vender esse cara, os direitos dele. Seja por um clube mais endinheirado no Brasil, seja para fora do país. São raríssimas os contratos que têm cláusula de liberação para uma NBA da vida, e mesmo assim, não é algo que vai te sustentar um ano, e se ninguém no Brasil revela atletas que estão indo todo ano para a NBA. Né? Você pode pegar aí um Gui Santos com Minas, que até tem uma disputa, né, dessa verba aí, deveria ou não deveria ter, ou de jogadores do Franca que foram para fora recentemente. Cara, mesmo que esse dinheiro chegasse, você não revela todo ano o moleque para ir para fora, no nosso nível do basquete brasileiro. Então, assim, é uma situação muito complicada, não há muitas razões para você, tirando a questão social e a importância de você dar um espaço para o esporte para as novas gerações, não há um aspecto de negócio financeiro que justifique você bancar um projeto desse. Já conversamos, inclusive, né, Guanais, com alguns dirigentes, né, de equipes que não são desses clubes formadores aí, né, que tem o seu estatuto e tudo mais, e esse é um ponto muito importante, né, de se falar, que se gasta, tem um alto custo as categorias de base, mas o retorno é muito pouco, tanto financeiro, ou seja, nível de ter atletas para compor o seu elenco, tal, desenvolver atletas do clube, é algo difícil de se fazer. E aí tem outras questões também do atleta não ficar, né, até mesmo sair brigado com o time mesmo, né, teve várias situações assim também, e isso acaba também desanimando o próprio dirigente desses times, né, que tem essa maior dificuldade em
ou não tem a necessidade, inclusive, de formar atletas. De fato, é um assunto muito importante para ser abordado, inclusive, né, porque a gente fala, né, da necessidade, da importância de se ter a formação de atletas, de se trabalhar isso, né, ver, né, com bons olhos sempre aí a LDB, com essa necessidade do clube que vai disputar, da equipe que vai disputar o NBB, disputar a LDB, os outros participantes também que estão na competição, mas de fato tem uma grande dificuldade, né, para você conseguir, principalmente dessas equipes, muitas que a gente está falando, times de basquete exclusivamente, que não encontra uma forma de ter a maior viabilidade, né, desse projeto. E aí entra também o problema do basquete brasileiro, pelas suas dificuldades e incompetências, né, porque tem os dois aspectos, só poder pensar no próximo ano. Você pensa em sobreviver ao próximo ano. Porque, tudo bem, ainda que isso não funciona, mas ainda que você tenha um retorno financeiro, porque o jogador que sobe da base pro adulto é muito mais barato do que um veterano, ainda que isso realmente aconteça, você só vai sentir esse efeito a médio e longo prazo. Para um time que precisa sobreviver ano que vem, ele não vai ter esse retorno ano que vem. Ele vai ter esse retorno em 2030. Então, como que ele começa ano que vem? Né, se ele só tem dinheiro, se ele só tem verba, ou se ele só tem cabeça, pelo menos, para pensar em sobreviver até a próxima temporada. Né, aí também é uma questão muito complicada. Tudo bem, você pode pegar, vai. Estamos falando de um clube formador, mas pode pegar o Paulistano, vai, um time barato, recheado de moleque formado lá, ou pelo menos revelado lá, né, não necessariamente formado, mas revelado lá. Beleza, funciona, mas e para quem precisa montar isso agora? Né, se você não tiver um aporte, um fôlego financeiro por muitos anos, que associações geralmente não têm, como é que você vai fazer isso, né? Se você não tiver principalmente num estado que não tenha um programa de incentivo muito desenvolvido, né? Só com as federais, será que funciona? Não sei, é meio complicado. Então, realmente, uma pena o que aconteceu no Vasco, uma pena e uma vergonha, tá? Uma pena pela situação de ser um polo a menos no basquete brasileiro e uma vergonha porque, pelo amor de Deus, Vasco da Gama. E aqui eu não estou falando em GG, em Pedro Ortega e tal, inclusive criticamos muitas atitudes dessa administração do basquete do Vasco atual, mas nessa, cara, não tenho o que dizer. Cada um apoia o que quer, quando quer, e que bom que apoiam, ou que apoiavam até então. Mas aí é mais instituição do clube Vasco da Gama mesmo, pelo amor de Deus, que consigam se mexer e reverter o quanto antes essa situação. Aproveitando o gancho, Fábio, até trazer, né, para não falar que a gente fala só da desgraça, o União Corinthians anunciou nessa semana também, numa rádio gaúcha, o diretor de basquete, um dos diretores do clube, o Mauro Fernando Dreher, anunciou a reativação das categorias de base com um planejamento, olha só, né, é justamente aquilo que eu tinha acabado de falar, com um planejamento de médio prazo, com foco no ciclo olímpico de 2028 e que o grande objetivo será desenvolver atletas de alta performance para contribuir com a formação do time profissional em 5 anos. Né, como que eles vão fazer isso? Com captação de recursos, principalmente do Comitê Brasileiro de Clubes, do CBC, então eles estão fazendo o possível lá para atingir as exigências do CBC para conseguir entrar nesse tipo de recurso. Na verdade, o projeto de base, né, já existe há 1 ano, então ele vai ser aprimorado agora daqui para frente, e haverá parcerias com projetos sociais da região, né, nas comunidades. Alguns deles, eles até contam com até 1.000 participantes, então você consegue garimpar uma galera ali. Poxa, super interessante, que dê tudo certo, parabéns para o União Corinthians, muito legal que seja um projeto com metas, metas para daqui 5 anos, né? Isso mostra, num primeiro momento, um planejamento melhor, algo que pode sim gerar frutos, e tomara que gere, torço, viu? Torço muito para que dê certo. Parabéns para o União Corinthians, estaremos de olho. E também estaremos de olho, o pessoal vai poder ficar de olho, Guanais, em todos os jogos do NBB agora, com o NBA Basket Pass, mais uma novidade que surgiu também agora no NBB, né? Na NBB tá de sacanagem, né? No NBB. Ato falho. Não pode. Mas enfim, é verdade, né? Já sabíamos dessas negociações há um tempo, falávamos da negociação aqui em outros episódios, né? Que o
O NBB estava buscando essa parceria e fechou com o Basket Pass, que é a plataforma que já faz as transmissões do basquete argentino. É a plataforma que transmitia os jogos do NBB para o público argentino também. Não era 100%, né? Os jogos que já eram transmitidos aqui, o público argentino tinha acesso por essa plataforma. E agora ela entrará de vez aqui nessa reta final e playoffs com 100% das transmissões, Fábio, ao custo de R$ 39,90 por mês ou $7, isso ainda não está muito claro. O NBB fala em R$ 39,90, mas se entra na plataforma ainda está $7 por mês, que hoje daria R$ 35. Mas tudo bem, entre 35 e 39 reais, você teria acesso a essa plataforma que vai passar todos os jogos, inclusive os jogos de Sport TV e ESPN, né? Então é bom salientar isso. Com uma narração da Liga, tá? Vai ser uma narração da Liga. Com a narração da Liga, né? Não será... Isso, não será a transmissão do Sport TV e da ESPN, né? Será a transmissão própria, mas esses jogos também estarão lá, então vai ser de fato um lugar onde estarão todas as partidas, diferente do DAZN, por exemplo, anos atrás, que o DAZN garantia 100% de transmissão, mas não eram todos os jogos que estavam lá, né? O DAZN fazia parte deste conjunto de parceiros que transmitiam todos os jogos. O Basket Pass não, vai estar tudo lá. Todos os jogos estarão lá. Já vai funcionar a partir do dia 28, né? Que é quando volta o NBB na quarta-feira. Muito legal essa iniciativa. Para isso, eu acho que até você tá um pouco mais por dentro, né, Fábio? O padrão até de qualidade num primeiro momento, nessa temporada, não vai ser igual em todos os jogos, né? Alguns serão com uma estrutura mais simples, com menos câmeras, parecido com o que a gente vê na LDB, mas vai estar lá. Narração, o jogo vai estar disponível depois, e tem aplicativo também, né? NBB Basket Pass, você pode baixar no App Store, no Google Play, na App Store. Outra coisa, né? Mais uma vez, saiu primeiro aqui. Você conferiu aqui primeiro. Exatamente, saiu primeiro no Duas Saídas. Então, muito obrigado também a galera que compartilhou. Foi uma repercussão bem legal. É aquela coisa, né? A gente fica puxando a orelha da Liga, a Liga vem falar com a gente também primeiro, né? Pra falar, ó, vamos lançando aqui, vocês reclamam pra caramba? Pô, mas a gente zuretou, hein? Sim, um dia a gente fala de bastidor de apuração, mas a gente zuretou pra sair aqui, hein? Rapaz, mas deu certo, graças a Deus. Numa semana a loja, na outra semana o Basket Pass, tudo primeiro aqui. O que terá semana que vem? Aguardem. Mentira, não prometo nada não. Mas, enfim, é muito interessante, né, Fábio? Teve muita gente, a maior parte das pessoas gostou nas redes sociais, pelo menos alguns reclamaram do preço, mas eu achei legal. Porque tem aquela situação, não haveria a transmissão de todos os jogos, até o fim do campeonato não ia ter transmissão de todos os jogos. Iam ter aqueles jogos com transmissão no YouTube, e ESPN, Sport TV e TV Cultura. Essa maneira foi justamente a maneira que a Liga encontrou de abarcar aquelas partidas que não estavam sendo transmitidas. Teve toda uma situação, né, de aumento de clubes, né, o modelo também que permaneceu, isso aumentou a quantidade de jogos e financeiramente, né, acabou atrapalhando aí para o desenvolvimento das transmissões. E aí com o Basket Pass tem também, né, a possibilidade, na verdade não é nem possibilidade, a necessidade de não se fazer as transmissões no mesmo padrão que são feitos no YouTube, né, na ESPN, no Sport TV. Embora as transmissões no YouTube vão permanecer com narrador, repórter, várias câmeras e tal, mas as transmissões que são exclusivas no Basket Pass, elas vão ter um pouco esse padrão LDB, né, com menos câmeras, narrador e comentarista no estúdio, né? Talvez até com narrador e comentarista no estádio ainda tem essa situação, porque tem algumas transmissões que é o Basket Pass que vai produzir, tem outras que vai ser a Liga, algo a ser desenvolvido, né? Mas que vai ter essa diferença, né? Mas no final das contas é importante, né, que todos os jogos tenham essa vista. É claro, é um pay-per-view, né? Um pay-per-view, você vai ter que pagar para ver as transmissões, né? Não vai ser de graça, né? Mas é a possibilidade aí para o pessoal acompanhar, né? Para o amante do basquete nacional conferir. Até no início até achei estranho quando eu vi pela primeira vez, né, que tava $7, eu achei, pô, é $7 o jogo? Não, $7 é o mensal. Aí quando isso foi explicado, assim, foi melhor definido para mim. E até sobre isso, Fábio, eu acabei de entrar mais uma vez aqui pelo aplicativo e já está R$ 39,90. Então, acho que R$ 39,99, perdão. Então, não é mais $7, já resolveram essa questão.
R$ 39,99, e você pode fazer também assinatura anual por R$ 399,90, né, R$ 400. Na prática, você pagaria 10 meses para uma assinatura anual, né, compensa aí, tem esse valor reduzido. E, além disso, também é legal salientar que para quem é hardcore de basquete mesmo, tipo, quem eu vivo bola laranja, cara, ali também tem todas as divisões argentinas, no masculino e feminino, tem a Liga Uruguaia, Boliviana e tem a segunda divisão da Espanha, que inclusive tem brasileiros lá jogando. Dikembe tá lá, né? Dikembe tá lá, o Munford tava lá até agora, o Caio Pacheco, se não me engano, tá lá também. Uhum. Então tem muita gente. E tem a WBLA também, que é o torneio continental feminino. Aqui existe, viu? Aqui também tá passando lá. E além de você ter todos os jogos transmitidos, do público poder acompanhar, do fã poder acompanhar, existe toda a questão também do registro, né? Isso beneficia a própria liga, permitindo a ela, por exemplo, mais highlights, uma cobertura melhor. Você não vai ter mais apagões, situações muito tristes de, por exemplo, Figueiredo, seu recorde de pontuação desse ano, não ter transmissão. Ruivo, seu recorde de assistência, segunda maior da história, não tinha transmissão. O Cooper, que é a segunda maior pontuação da temporada, não teve transmissão. Isso não existe mais. Então, tudo bem, é um pay-per-view, tá chegando agora com o campeonato meio que já indo pro final, pode até não ter uma adesão tão grande num primeiro momento, pode, mas a liga se beneficia indiretamente nessas questões, ela vai poder gerar e os clubes também, né, vão poder gerar esse conteúdo, não vão mais ter esse apagão de registro, que em 2024, o que não é registrado em 2024, né, sabe? Então, e o basquete como um todo, enquanto produto, se beneficia muito dessa adesão. Vamos ver como vai ser o funcionamento, tá? A ideia é muito boa, que bom que chegou. Se vai valer a pena, se o produto vai ser bom, isso a gente só vai saber conforme o campeonato rolar, né? O campeonato volta dia 28, na quarta-feira, e aí sim a gente vai poder ter uma noção melhor. Mas inicialmente, que ótimo. E no final das contas, existe também a questão que talvez a liga até sofra um pouco com isso, que eles estão entrando com um parceiro forte, com um parceiro over the top, né, que é o que a gente fala dessas plataformas que têm dinâmica própria e conseguem transmitir tudo, no meio do campeonato. Então, testes, ajustes e coisas do tipo, que geralmente são definidas antes da temporada começar, está sendo feito enquanto o jogo acontece. Claro, eles já fizeram algumas transmissões, você até participou de uma, né, Fábio? Sim. De teste, que não foi pro ar em lugar nenhum, foi para ver como funcionava, para ver como dava certo, mas teste a teste, jogo a jogo, né? Treino a treino, jogo a jogo, com o negócio valendo, com o aplicativo disponível, com todo mundo assinando, vamos ver como é que vai ser. Então talvez aí aconteçam alguns ajustes nos primeiros dias, aguardaremos. Assim como também tá acontecendo com a loja do NBB, né? E sobre a loja do NBB ainda, eu fiquei de fazer o review aqui do produto É Bom, Não É Bom, ainda não chegou, tá? Então fica para a próxima semana, eu tô no aguardo aqui ainda. Avaliação da entrega. Atrasou, não é bom. Não, mas vamos ver, vamos esperar aí. Eu fui um dos primeiros pedidos do site, fui pedido número 13 do site. Vamos ver, a hora que chegar aí, eu ainda dou uma colher de chá, né? Vamos ver a hora que chegar o produto, depois se fizer uma outra compra no futuro, eu reavalio. Você muda de opinião. Vamos falar então, Guanais, de Liga de Basquete Feminino, LBF, enfim, começa agora nesse dia 1º de março, né, com Corinthians e São José fazendo a abertura, né, 2 novidades, inclusive, na LBF. Legal também, né, a gente já até mencionou em edições anteriores, da presença de mais equipes, agora Ponta Grossa, São José e Corinthians também fazendo parte desse campeonato com 11 equipes. E a sua expectativa, Gonais, para essa temporada? Putz, eu gostei bastante, né? 11 equipes ainda é um número pequeno, mas que bom que aumentou. Achei muito interessante também a adesão do Corinthians, né? Tem aquela velha história de ser um time de camisa, mas de ser um time da capital do basquete feminino, da capital de São Paulo, melhor dizendo, né? A maior cidade do Brasil. Eu achei muito interessante, eu tô com uma grande expectativa, tomara realmente que seja uma grande LBF. Por enquanto ainda só temos a tabela, não temos quem vai transmitir, né? O evento de lançamento do campeonato, inclusive, vai acontecer na terça-feira, dia 27, então aí eles devem divulgar tudo. Poxa, mas que bom, é uma pena, né, que o basquete brasileiro feminino ficou fora da Olimpíada, podia dar uma atração ainda maior, porque veríamos atletas classificadas para os Jogos Olímpicos em atuação aqui no Brasil, aqui no nosso país. Isso infelizmente não vai acontecer para esse ano,
Mas, puxa, eu tô empolgado, viu? Eu tô empolgado, achei adesões muito legais. E aí eu vou dar uma passada, né, nas equipes, quase todas aí já anunciadas, com exceção do Corinthians, né, que não teve ainda a divulgação do seu elenco. Aliás, puxão de orelha aí pro pessoal do Corinthians, né? Legal, tá chegando, novidade, mas você não Mas sexta-feira tem jogo. Você não tem um canal oficial do Corinthians divulgando as informações. Existe o Corinthians Basquete. Existe o Corinthians Basquete. Exato. O perfil. Existe o perfil Corinthians Basquete, que é voltado principalmente pro time masculino, né? Principalmente não. Exato. Unicamente pro time masculino até aqui. E aí, então, falta um pouco mais de uma organização pra até mesmo atrair o próprio torcedor corintiano, né? Porque, pô, vai fazer a estreia, o retorno do Corinthians ao basquete feminino, né? O basquete do Corinthians tem muita história, principalmente, né, em décadas anteriores. O Corinthians em si, né, não como um patrocinador, um fornecedor de camisa, né, para as equipes, digamos, não tem uma informação direta, né, do Corinthians sobre quem chega, quem vai ser novidade. Enfim, a gente fica no aguardo aí, né, do Corinthians para essas novidades. Mas a gente pegou até um pouco alguns nomes aqui que chegaram. Vamos... O que a gente sabe é a imprensa, né? E tem jogo sexta. Tem jogo sexta. É isso que, assim, a gente não tá cobrando algo para daqui 2 meses. Tem jogo sexta, né? E claro, voltando nessa questão do público, a gente já falou, o jogo vai ser no Vlamir. A gente já falou do Vlamir aqui, é um ginásio enorme, é o segundo maior que a gente tem na cidade de São Paulo. Públicos relevantes de 5 mil pessoas, como foi da seleção masculina, fica parecendo que o ginásio está vazio ainda. Chamando a galera já é difícil lotar, não chamando, pô. Pois é. E até como vão ser as duas equipes que vão começar a LBF nessa temporada, Corinthians e São José, falar um pouco dessas duas equipes. Primeiro do Corinthians, do que a gente sabe, é que é um time que vai contar aí com o técnico Cristiano Cedra, né? Cedra que tem uma experiência, né, como auxiliar na seleção, né, que tem uma rodagem, né, uma vivência no basquete feminino, que está preparando um time que tem como referência 2 nomes aí de muita experiência, e bota experiência nisso. Primeiro, a Kelly Santos, que está inclusive envolvida, né, na organização do basquete do Corinthians feminino, que já está nos seus 44 anos, é a última temporada da carreira dela, né, vai ser uma temporada de despedida, e ela vai ser uma das pivôs dessa equipe do Corinthians. E não é a gente que está falando, não é a gente que está aposentando ela não, também já foi divulgado, isso já foi anunciado. Exato. A pivô que vai acompanhar ela é a Mari Dias, que jogou no Ituano, no Campeonato Paulista, mas estava no Sampaio Correia, né, na última LBF. Tem a Esther Ubaca também, né, do jovem de 16 para 17 anos, uma das jogadoras que fazia parte do ADC Bradesco, né, de Osasco, ele que encerrou as atividades. Então, muitas atletas, inclusive, que faziam parte do Bradesco, ainda jovens, né, vão compor outras equipes da LBF. E no Corinthians tem, por exemplo, 2 nomes por enquanto, né? A Esther Ubaca e a Rai Zanola, 2 vindas do Bradesco, né? A Rai é ala armadora. Tem também a Tati Pacheco, que vem do Catanduva, ala armadora. E outro nome veterano desse time corintiano até aqui é a Ariadna, a cubana. Aquela que na última temporada pela LBF foi em 2022, quando ela defendeu o Santo André, mas já rodou demais também a LBF. Ariadna, nome de referência, né? A Kelly tem 44, a Ariadna tem 41. Né? Então é um time que é pique-pau no basquete, viu, Guanais? Tem 2 nomes aí de muita experiência no cenário nacional. Lembra mesmo. Inclusive, né, tem aí um nome que está sendo muito relacionado a esse novo projeto do Corinthians para fazer parte, ainda não tem nada confirmado, é a Tainá Paixão, né, a armadora que estava no Sampaio Correia, jogou na seleção no Paralímpico, está jogando, né, na Rússia ainda, né, pelo Samara, mas tem toda aquela situação, né, da LBF, né, os elencos que começam a LBF quase sempre, né, durante o campeonato, principalmente no começo do segundo turno, né, no retorno, tem a aquisição de algum atleta, né, algum nome chega de fora, né, vindo do exterior
para reforçar e é muito provável que não vai ser diferente aqui com o Corinthians e com outras equipes também que a gente vai falar agora. É até uma questão que se fala muito do regulamento, do calendário do basquete feminino brasileiro, né, de adequar. A gente faz isso para que elas joguem lá e aqui, mas há algumas críticas a esse quesito. É algo que a gente até pode trazer futuramente. No final das contas tem jogador que não tem férias, né? E as melhores ainda pegam seleção, né? E aí, verdade. Porque aí você tem o estadual no fim do ano, principalmente para quem disputa paulista, né? E aí tem um pequeno hiato aí e começa a LBF depois. Mas é um negócio bem complicado mesmo. O adversário do Corinthians na estreia é o São José, que é um time muito jovem, né? A gente já até mencionou, o São José é campeão do CBI, Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-23. Também tem um time forte na categoria de base. Aliás, é um projeto muito interessante para se acompanhar do São José. Tem jogadoras de bom nível, aí é nível sub-17, sub-18. É um time bom sub-20 também. E na montagem do seu elenco para essa temporada, de fato, conta com muitas atletas do sub-23. Tem a Lau, Natália Lima, outra que também já fez parte dessa equipe, a Tita Santos, armadora. São nomes que foram importantes, né, no sub-23 do São José e que vão ter agora nesse time adulto talvez certa rodagem, principalmente as pivôs, né, porque foram poucos os nomes que chegaram para o São José ali no Garrafão. O principal nome deles é a Ju Souza, que estava no Catanduva, jogadora de ótima estatura, que no Jogo das Estrelas da LBF se destaca, né? É multicampeã do desafio de enterradas. Enfim, é um nome muito importante aí para o Garrafão do São José. E aí você tem como principal jogadora que chega, né, o destaque jovem da última temporada, né, atleta revelação, Gabi Parro, que estava no Campinas, vai ser, no Campinas ela alternava ali, né, titularidade, jogadora de rotação. Acredito que ela vai ser um nome muito importante ali, de quinteto base para o São José, inclusive, né, tem a Nani também, que vem do Campinas, que pode ajudar. Enfim, é um time interessante para ver o desenvolvimento das atletas, né? O técnico é o Leandro Leal. E a gente vê alguns aspectos diferentes, né? Tanto para Corinthians como para São José. E assim é a LBF, né? Com equipes de características muito diferentes. Eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente mencionar. É claro que cada equipe tem a sua disputa, né, interna ali na LBF. O grande favorito para essa temporada, a meu ver, é o Sampaio Corrêa pela montagem do elenco, mas tem, claro, o desafio ali do César Araraquara, e aí a gente fala dessas duas equipes agora, porque o Sampaio, além da manutenção da Alana, né, como armadora, mas o Sampaio fez uma modificação, né, no elenco como um todo, né. Primeiro começando com o técnico, né, o Bruno Guidorizi, que foi técnico do Ituano, né, no último título do Ituano, é o novo técnico do Sampaio para essa temporada. E aí muitos nomes saíram, né? Eu citei, por exemplo, né, a Tainá Paixão, que não ficou no Sampaio, mas outros nomes também, né, não permaneceram na equipe lá no Bolívia. Entre elas, a Pati e a Gabi Guimarães, né, duas jogadoras importantes na formação da equipe na última temporada, mas que no processo de renovação aí do Sampaio acabaram saindo. Dupla que vai vai permanecer unida jogando no time do Ituano. Ituano com Pati e Gabi Guimarães como principais nomes aí dessa equipe, que já tem a Leila, inclusive, né? Chegou também a Lê Lisboa de Blumenau, o time do Antônio Carlos Barbosa, que na temporada passada fez uma movimentação no segundo turno, já começa com um time bem formado, já pensando desde o início da LBF. Mas voltando para o Sampaio, a renovação trouxe aí alguns nomes interessantes, como o primeiro na armação, a Laís, do Santo André, outra que veio do Santo André, a Sassá, né, armadora, com passagem, né, recente aí na seleção no pré-olímpico. Kaká Martins também jogou na seleção, vinda do Campinas, na segunda passagem agora pelo Sampaio.
Enfim, é um trio bem interessante aí de perímetro, além da Isa Sangalli, que dispensa comentários também, né? Um dos principais nomes da última temporada defendendo a equipe do Campinas. E aí você tem já uma montagem de um quinteto muito forte, né, para o time do Sampaio, além das contratações internacionais, inclusive, né, a Crislin Carr, norte-americana, que estava jogando na Nova Zelândia, e a Trinity Batiste, que estava jogando na Turquia. Se eu não me engano, nenhuma das duas chegou a jogar WNBA, mas a Trinity Batiste, por exemplo, chegou a ser draftada, mas acabou não jogando, né? Foi fazer carreira no basquete europeu. Enfim, é um time que, principalmente pelos nomes nacionais, né, já atrai muito, mas se as atletas estrangeiras ainda aparecerem, vai ser bem interessante. Do lado do César Araraquara, temos aí, acho que um ponto-chave é a manutenção de nomes importantes. A Débora, né, na armação, ela entrou, chegou no meio da temporada, e um nome muito importante no desenvolvimento do time, junto com a Sossô, um nome de qualidade ali na armação, com muito volume de jogo. Sem falar, é claro, no garrafão, com Vitória Marcelino e Aline Moura, é uma dupla de muita qualidade ali. A Aline Moura, que foi MVP da última temporada do time do técnico João Camargo, né? Um time que busca aí o bicampeonato da LBF, mas, ao meu ver, a grande disputa vai estar ali entre SESI e Sampaio. Porém, tem alguns outros times interessantes de ver, viu, Guanais? Anote aí para você conferir. Um time que me chama a atenção é o Blumenau. Anotado. O Blumenau fez uma montagem interessante para essa temporada. Teve a manutenção de algumas jogadoras, né? A Vicky, a Júlia, a Sil. Perdeu alguns nomes chaves, né, para outras equipes. Um dos nomes que eu destaco, a Cauane, que foi uma contratação também do Sampaio, mas trouxe alguns nomes que, se encaixar, vai ter um jogo interessante. Principalmente a Mia Mighty Hopkins, que tem uma passagem pelo Harlem Globetrotters. Ela se destaca, né, por ter essa habilidade técnica e tem um bom arremesso de fora. Inclusive tem vídeos dela no jogo do Harlem Globetrotters acertando arremessos praticamente do meio da quadra. Então é uma jogadora interessante que vai estar presente na LBF. Muito legal ter uma jogadora desse nível assim para a LBF, fazendo parte do time do Blumenau, da técnica Bruna Rodrigues, junto com uma outra contratação interessante para essa temporada, que é a Glenda, que foi um nome importante para Santo André na última edição da LBF, jogou no São José no Campeonato Paulista mais recente, e que chega para ser um nome importante no garrafão de Blumenau. Como eu falei, perdeu a Cauane, então precisava ter uma referência, e a Glenda pode ser esse nome. Então o Blumenau com Mia Hopkins e Glenda, aí você teria também a Letícia Lopes, que veio do SESI. Pode dar um jogo legal para esse time de Blumenau, eu fico muito curioso. Aí, um time que eu fico com a pulga atrás da orelha, Guanais, é a Unimed Campinas, porque... Momento será ou não será? Porque é um time que precisou fazer uma reformulação com a perda das jogadoras, né? Como eu já mencionei, perdeu Cacá Martins e Isa Sangalli, perdeu a Parro, que eram nomes importantes, né, na equipe, a Parro na rotação. E isso fez com que o time do Campinas buscasse aí, tirasse alguns nomes da cartola para tentar resolver essa situação. O novo técnico é o Diego Maranini e vai contar com o retorno de aposentadoria da Babi Honório, armadora histórica da equipe do Campinas, né, de algumas temporadas. Ela retorna acompanhada de Ineides Casanova, uma dupla de veteranas aí no time do Campinas. Casanova, que disputou a LBF passada por Catanduva. Elas vão comandar aí esse time, junto com outra veterana, Licinara. Esse trio vai ser responsável aí por comandar dentro de quadra o Campinas. A meu ver, é um grande desafio, porque se perdeu nomes fundamentais, né, para a equipe, e aí a reposição também, né,
precisa vir à altura, vamos ver se vai ser o suficiente. Principalmente, e até o momento, né, vendo a movimentação, acredito que o Campinas vai segurar um pouco, vai gastar o cartucho, principalmente no retorno, né, para chegar mais forte, principalmente pensando nos playoffs. Tem todo esse cenário também. Falamos de Sampaio, de Araraquara, de Campinas, de Blumenau. Tá faltando mais alguns aqui. Falar do Santo André. Vamos seguir aqui no estado de São Paulo, porque o Santo André ele segurou muitas atletas, né? Conseguiu segurar, embora tenha perdido nomes importantes, como eu mencionei, da Glenda, a própria Sassá. Acho que um ponto fundamental é a manutenção da Tássia, né? Uma jogadora muito próxima ali, né, do pessoal de Santo André. A Evelyn, a Melissa, a Ju Ribeiro, teve muitas manutenções. E a aposta em algumas jogadoras como a Beatriz e a Izinha, né? A Izinha teve alguns bons momentos no Ituano, uma jovem promessa aí que vai tentar buscar o seu espaço no Santo André, time do técnico Rafael de Souza. E o Sodier Mesquita, tradicionalmente aí com jovens atletas, né, um trabalho do Rafael Zaremba sempre voltado para isso, não muda esse cenário mesmo. Tem a Tainá Silva novamente como referência, ela foi destaque, né, no basquete europeu. Agora eu não lembro qual que foi o país que ela estava, viu, Guanais? Mas ela foi muito bem na sua passagem por lá, e é um nome que ajuda muito o Mesquita, e vai contar com o retorno da Lua. Não a Lua que está no céu, Guanais, mas a Lua que está em quadra. A Lua que está em quadra. Ela foi já um grande nome da equipe do Mesquita, estava no Catanduva e agora teve o seu retorno aí garantido. Outro nome que eu acho interessante também é a da Isa Costa, pivô, que tem passagens, né, por grandes equipes no cenário nacional. Estava jogando no Pindamonhangaba, né, no Campeonato Paulista. Ela está no momento de retorno, assim, né, porque ela teve uma lesão grave, né, de ligamento Sim. cruzado anterior, e isso acabou segurando um pouco a carreira dela, né? Então, no Sodier Mesquita, ela vai ter a oportunidade aí de dar sequência, de garantir uma evolução. É o nome para ficar de olho, né? Para conferir, né? Uma das histórias interessantes dessa temporada da LBF. E só faltam 3, viu, Guanais? Estamos indo num ritmo legal. Vamos falar do Bax Catanduva. E aí a gente traz alguns nomes, algumas novidades bem interessantes que o Catanduva foi buscar, principalmente aí no cenário latino-americano, cenário sul-americano. Primeira é a argentina Maribel Barsola, que jogava no México, né, no Teporacas. Tem uma certa rodagem no basquete latino-americano e vai ter aí sua primeira oportunidade no basquete brasileiro aí defendendo o Catanduva. E outro nome aí, veterana Ivanei Marques, da Venezuela, aos seus 41 anos, tendo essa oportunidade de jogar a LBF. E ela já foi capitã, né, da seleção venezuelana no 5 contra 5, estava disputando 3x3, e vai ser um dos nomes aí do Catanduva para essa temporada da LBF, que aposta inclusive, né, na pivô Bianca do Ituano, para ser um nome importante aí no garrafão. Tem a Thaísa também, outro nome de qualidade na armação. Enfim, é um time que tem atrações de vários países, o time do técnico Cesar Fernandes. Ituano do Antônio Carlos Barbosa, né, o veterano Antônio Carlos Barbosa. Tem aí, como a gente já mencionou, a Paty e a Gabi Guimarães, com a Lê Lisboa também, que eu citei. Além da manutenção da Joyce, da Larissa, a Leila. E um detalhe, né, um aspecto muito interessante, né, depois de muitas temporadas, a Palmira se aposentou, né, não faz mais parte da equipe do Ituano, acabou deixando as quadras na última edição da LBF. Então, essa é um dos pontos aí a se destacar, justamente do time do Ituano, que inclusive até pela montagem desse elenco, um time bem interessante, viu? Um time que tem condição aí de brigar entre as 4 melhores equipes dessa competição. Quem sabe faz um power ranking aqui, né, Guanais? A gente estava até falando antes, né? Eu queria muito conseguir fazer a seleção, MVP, power ranking, etc.
mas no momento tá um pouco complicado. É um cenário que o tempo, o dia precisava ser maior, viu, Gonçalves? 24 horas tá pouco. E a falta de rotina também, né? Pra quem não sabe, eu e o Fábio somos repórteres de televisão. Eu tô em São Paulo, o Fábio tá em Bauru e a rotina é uma desgraça, né? Uhum. Às vezes, de manhã a gente tá programado para entrar à tarde, ligam pra gente e falam, esquece, amanhã é 7 horas da manhã. Dali meia hora, ligam para você e falam, amanhã é 6 horas da tarde. Então, assim, varia. Então, a falta de rotina quebra um pouco também as nossas possibilidades. E a gente encerra com Ponta Grossa. Outra novidade, cara, gostei desse time do Ponta Grossa, viu? Novidade na armação, a colombiana Manu Rios, atração que estava no Teporacas do México também, né? Junto com a Maribel Barsola, uma armadora interessante da Colômbia, da seleção colombiana, atleta de agilidade, né? Tem uma habilidade com a bola na mão e que pode ser uma atração bem interessante para essa novidade que é o basquete Ponta Grossa para a LBF. Tendo também, entre outros nomes, a Karina, veterana Karina, que estava no Ituano na última temporada. E aí também veterana a Nádia, que tem grandes passagens pela seleção brasileira, longa experiência internacional, né, de basquete espanhol principalmente. Sofreu com lesões, né, nas últimas temporadas, mas que vai ter aí o seu retorno ao basquete nacional, defendendo a equipe de Ponta Grossa, do técnico Milos Alexander, viu, Guanais? E que é um dos nomes bem interessantes aí pra gente conferir o retorno de Nádia, mais uma história legal pra ver nessa LBF. Show de bola. E quem que você acha, Fábio, que no final das contas, você até falou ali, né, do SESI, do Sampaio, se eu não me engano, tem mais alguém que você acha que corre por fora nessa briga pro título? Eu acho que as coisas podem mudar, né? Na LBF tem muito disso. Claro. Para retorno, playoff. Mas na montagem inicial, o Sampaio tem um time bom, junto com o César Araraquara. A meu ver, esses são os dois times principais aí, em termos de qualidade. Ituano tem qualidade também. Eu acho que Joyce, Pati, Gabi Guimarães, Lê Lisboa, são nomes bem... A Leila, são nomes bem interessantes. E aí, precisa ver como é que vai ser o rendimento, né, do Blumenau. O próprio Mesquita também tem nomes bem legais. E a Tainá, a Tainá e a Maiara são nomes muito bons ali de qualidade individual. Fico, de fato, com muitas dúvidas com relação à Unimed Campinas, que foi um dos 4 primeiros colocados aí, né, da última temporada. Fico com dúvidas também com relação ao Santo André, ver como é que vai ser essa movimentação das equipes pós-início de LBF. Fico com dúvidas também com relação ao Corinthians, né? Como é que vai ser essa movimentação para finalizar o elenco. Claro. Enfim, mas eu vejo que das equipes que largam, as que largam melhor são Sampaio, Araraquara, Ituano e Blumenau. E lembrando aqui que a LBF começa no dia 1º de março, na sexta-feira, com Corinthians e São José. Fechando a semana, né, a nossa semana, considerando para o nosso podcast, acaba no domingo. No dia seguinte, né, no sábado, dia 2, teremos o Ituano contra o Campinas, o Sodier contra o César Araraquara e o Bax Catanduva contra Santo André. Além da estreia, Fábio, algum dos jogos de sábado te enche os olhos? Olha, eu acho interessante esse Sodier Mesquita e César Araraquara, né? Uma estreia bem legal. E assim, estreia, né? Muito importante de ver o comportamento das equipes. Eu destacaria também, Guanais, outro, esse bem interessante de conferir. Aí já no dia 4, nessa questão dos primeiros jogos das equipes, aí teremos um Ponta Grossa e Blumenau. É um desafio interessante aí do sul do país. E aí, até terminando, né, o último time a estrear é o Sampaio, que na teoria folga, né, nesse início, mas joga no dia 5 contra o Mesquita para fazer sua estreia. Mas eu destacaria desses primeiros jogos aí, dia 1º, dia 2 de março, eu destacaria principalmente esse Mesquita e César Araraquara. Show de bola. É que aí de segunda para frente já é tema do nosso próximo podcast. Aí a gente tem que segurar, né? Vamos segurar o público. Claro.
pra próxima Claro. edição, Guanais. E, cara, Exato. eu tô sentindo uma falta, assim, a gente não vai ter nenhum quadro posterior pra encerrar o programa, Guanais. Me ajuda! Não, hoje não tem ninguém que jogou vôlei, ninguém que jogou bote, porque não teve, né? Mas a gente pode encerrar falando da tabela do NBB, porque o NBB volta, né, como já dissemos, no dia 28, volta na quarta-feira com todos os jogos transmitidos no Basket Pass. É bom a gente relembrar isso também. Na quarta-feira, volta com União Corinthians e Unifacisa. Na quinta, Botafogo e São José, SESI Franca e Minas, hein? Nossa Senhora. São Paulo e Pinheiros, Flamengo e Mogi. Depois, no dia seguinte, porque fevereiro só tem 29 dias, na sexta-feira teremos Brasília e Cerrado, Caxias e Unifacisa. Sábado, Fortaleza e Pato Basquete, Paulistano e Corinthians, Bauru e Minas, e também a Vasco contra Mogi das Cruzes. São esses os jogos da semana no NBB. Obviamente, o destaque vai para SESI Franca e Minas, segundo contra terceiro, jogaço, aço. Mas eu também ressalto aqui Paulistano e Corinthians, Bauru e Minas, e até São Paulo e Pinheiros, acho que são jogos muito interessantes, além do clássico candango entre Brasília e Cerrado. É uma semana para recomeçar muito bem, né, Guanais? Achei bem interessante esses jogos aí, justamente SESI, Franca e Minas já começando no dia 29, para começar já com o pé na porta, ou recomeçar o NBB com o pé na porta aí, a gente vai até o final do primeiro turno, que acontece lá em abril, né, Guanais? Que a gente já havia falado, né, no dia 13 de abril, o encerramento da primeira fase. Muita coisa a ser disputada aí. E aquela arrancada final, né? Agora é a hora. Faltam ali 10 ou 11 jogos para terminar a primeira fase, dependendo do time. E agora é a hora da corrida final, do sprint final, de ter aproveitado essa semana para recuperar lesionado, descansar todo mundo, porque daqui para frente não tem mais parada, com exceção de uma diminuição no ritmo na época do Jogo das Estrelas, mas parar não vai parar. E aí já é playoffs e começa a valer mesmo, né? Então, agora é a hora dos times darem aquela última corrida, aquele último gás. Show de bola, Guanais! Muito obrigado mais uma vez pela parceria aqui no podcast Duas Saídas. Eu que agradeço, muito legal a gente ter falado de vários temas para além de basquete adulto masculino, né, de NBB. O basquete é muito mais que isso, o basquete está presente em muito mais lugares do que isso também. E, claro, o NBB é a grande vitrine, a menina dos olhos aqui de quem acompanha o basquete no Brasil, mas tem mais coisa rolando em outros níveis, também no feminino, e é sempre bom a gente ter um respiro desse também. Até a próxima semana, galera. Muito obrigado. Maravilha, e se você ficou cansado, né, quando eu fiquei falando durante, sei lá, meia hora sobre as equipes, tá, um momento xadrez verbal praticamente, o Guanais, mas... Quem me dera. Mas a gente, né, tá aqui para fazer essa informação, para divulgar, e de fato, espero que vocês curtam também, viu, a LBF nessa temporada, que vai ser bem legal. Valeu demais, a gente agradece mais uma vez a sua presença com a sua escuta, né, do nosso podcast, deixando o seu like, comentando, né, comenta o que você espera dessa próxima temporada da LBF, vai compartilhando também, e a gente volta, é claro, na próxima semana com muito mais sobre o basquete nacional aqui no podcast Duas Saídas. Valeu, falou!